Vamos lá? Quem tem o livro, por gentileza, acompanha a leitura na página 166, que é onde a gente parou anteontem, dia 13 de outubro. Sociedades... Não, perdão, é ontem, hoje. Ou anteontem. Anteontem, não. Ih, marquei errado aqui a data. Sociedades comunais. Nas sociedades comunais, o trabalho era uma atividade que visava a reprodução e a manutenção da sociedade, sem objetivo de acúmulo. As atividades ligadas à produção estavam vinculadas aos mitos e aos ritos, às cerimônias, às artes, à economia, à política e ao sistema de parentesco. Ou seja, ninguém pensava em acumular capital, acumular dinheiro para investir, reinvestir, para ter um luxo maior, um conforto maior, não. Cada um fazia o seu trabalho para que o todo se sobressaísse, ou seja, uns pescavam, outros caçavam, outros cuidavam das crianças, outros cuidavam da alimentação, outros da saúde, cada um fazia a sua parte para que eu vou cuidar da saúde de geral, enquanto ele vai caçar para geral, e ele vai pescar para geral, aí cada um vai fazer a sua parte para um todo, e aí todo vai ser beneficiado. Essa é a ideia de sociedade comunal. E aqui temos uma fotinha. Professor, Oi? tem como você aceitar pessoas pedindo para entrar? Tem pessoa pedindo para entrar? Sim. Quem? Aqui eu não tô vendo ninguém, não. Então a pessoa tá no link errado. Calma aí, professor. Só se ela tá no link errado. Deixa eu ver se dá para vocês. Consigo? Será que eu consigo dar uma de ninja e refletir? Ah, deixa eu bater uma fotinha aqui do primeiro ano. Não vou bater uma. Professor, eu acho que Oi. eles estavam com o link errado. Eu acho que é o link errado. A cada aula, ele não deixa o mesmo. Agora sim, Daniel apareceu. Agora sim, Daniel. Boa, Daniel. Beleza, obrigado. Daniel, seja bem-vindo. Valeu, tava no link errado lá. Tranquilo, faz parte. Imprevistos acontecem, é normal. Se fosse na sala de aula, dificilmente o aluno entrar na sala de aula errada. Se bem que tem aluno que entra em sala de aula errada passeando, né? Ele quer dar uma voltinha. Isso acontece. Ainda mais se a escola é pública, tem muitas salas de aula, aí é Professor, mas batata. no primeiro dia de aula, Oi? eles ficam na turma errada, só pra zoar, só. Ah, sei, isso é... Tem mais Então eu dois não aqui, sei o ó. link, professor. Pedro Acho que era Cruz. outro. Isso acontece. Ninguém vai clicar no link errado de propósito. Assim. Bom dia, vocês estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Agora tá passando o carro do ovo. Faz parte. Lá, se alguém quiser ovo, aqui tá vendendo. Leandro pedindo para entrar. Faz parte, falei, entrevista acontece. Já cheguei em sala de aula, tá dando aula, e aí passa um carro muito alto, vem tocando música que até atrapalha a minha aula. Imagine a aula online, passa o carro na rua. Faz parte, faz parte. E aí, página 166, eu tirei foto, sociedades comunais. Tem lá um homem trabalhando e uma legenda. Em sociedades comunais, como as indígenas, o trabalho como condição de manutenção ocupa apenas momentos da vida diária. Na foto, reparo de cobertura de moradia na aldeia Calapo Ayaha, acho que é assim que se fala, no Parque Indígena do Xangu, em Querência, Mato Grosso. Foto de 2011. Ou seja, sociedade comunal, cada um visa fazer uma parte para beneficiar o todo, porque o todo vai fazer uma parte que vai beneficiar o todo. Exemplo, o Pedro caça para todos. Eu pesco para todos. O Vinícius constrói casa para todos. A Júlia, o Daniel e o Leandro cuidam das crianças para todos, por exemplo. A Annalise, Pedro, Thay educam as crianças. Yasmin cuida da parte de medicina, por exemplo, da saúde. Cada um vai fazer uma parte para todos. Ela vai cuidar da saúde de todos, um vai dar educação para todos, e assim sucessivamente. E aí, continuando no outro textinho, o trabalho não tinha valor quando separado de outras atividades, ou seja, prevalecia nessas comunidades uma visão coletivista de produção, já que a atividade produtiva não era desvinculada de outros setores da vida. Isso significa que o trabalho permanecia atrelado à manutenção de todos os componentes do grupo como condição para usufrutos de outras perspectivas e valores, ou seja, para eu que caço ser beneficiado, com quem que pesca, com quem cuida da casa, com quem cuida da minha saúde, eu tenho que caçar para todos. E ao mesmo tempo, quem
cuida da saúde, da área medicinal, com plantas e ervas, tem que cuidar de todos, porque outro vai dar a caça, o alimento, assim como quem cuida da educação, ensina os valores, etc., a religião, tem que fazer isso para todos, porque um tem que fazer para o cara que caça, para o cara que pesca, para o cara que cuida dos telhados, porque cada um vai fazer um trabalho para todos, assim, cada um faz um pouquinho e ninguém é obrigado a fazer tudo, e é uma divisão igualitária, porque não tem como uma única pessoa caçar, pescar, cuidar das crianças, dar ervas, enfim, cuidar da parte da saúde, isso é meio difícil. Sociedades escravistas da Antiguidade Ocidental. Nas sociedades escravistas da Antiguidade Clássica, civilizações grecos-romanas, o trabalho, entendido como atividade de produção dos meios de manutenção e reprodução social, era reservado aos escravos, enquanto as atividades políticas e contemplativas cabiam aos homens livres e proprietários. Ou seja, tinham trabalho, visavam seu lucro, visavam enriquecer, prosperar, mas quem fazia não tinha salário. Eram os escravos, quem eles achavam que tinham que fazer por servidão. Nessas sociedades havia escravos que administravam os negócios de seus proprietários e outros que se dedicavam a atividades médicas e de engenharia. Ainda que fossem vistos como inferiores na estrutura social da qual faziam parte, os escravos eram considerados fundamentais para que os cidadãos pudessem discutir os assuntos públicos. No caso, o cidadão era aquele que discutia e criava políticas para a sua cidade, ou seja, a Isabela está pedindo para entrar. Se você era um escravo e fazia uma atividade fundamental, como a construção, a manutenção, Isabela, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, professor. Eu tava no link errado. Eita, estranho. Eu fiquei um tempão esperando a aula começar, não começava, aí que eu vi que mandaram outro link no grupo, aí eu entrei nesse link, aí foi. Mandaram outro link? Estranho. Comigo foi isso também. Nesse link de 11h37 que eu postei? Não foi nesse que eu... Não, professor, no que você mandou no grupo. Aí eu mandei pro grupo pensando que era o mesmo link das aulas. Ah, tá, entendi. É que eu tava utilizando o link fixo. Brincando. E aí eu decidi mudar. Beleza, então faz parte. Agora, enquanto eu não resolver isso, eu vou mandar sempre o link. Eu vou sempre postar no grupo dos pais, que é melhor. O link que eu estou lá esperando vocês. Beleza? Que fica melhor. Ou seja, eles faziam serviços fundamentais. É fundamental você ter uma casa, é fundamental você ter um lugar para rezar, para se divertir, etc. Mesmo assim, eram inferiores. Só quem fazia as leis, os políticos, eram superiores, eram cidadãos. O resto não era cidadão, era qualquer um, qualquer coisa. Pior que animal. Que animal ia se dar amor, dar carinho, são seres puros. Era um objeto, assim, praticamente. Continuando. O escravo podia ser objeto de venda e troca. É um objeto. Celular mesmo. Tem a sua função ali. Daqui me informa a hora, eu uso para transportar, pedir comida, etc. E se quiser eu vendo, eu troco. E é assim que eles tratavam pessoas, como objetos, como celulares hoje em dia. A responsabilidade sobre as ações de um escravo recaía sobre seu proprietário. Caso ele cometesse um crime ou ato ilegal, seu senhor seria responsabilizado. O proprietário também respondia pelas próprias ações se cometesse algum abuso contra o seu escravo. Não, como se a escravidão já não fosse um abuso, mas enfim. Só podia trabalhar de graça. Se fizesse algo errado, você está abusando do seu escravo. Não. Ele trabalhar de graça para você, aí você vai fazer isso. Sociedade feudal. O sistema feudal resultou do processo de desintegração do Império Romano no século V. Atingiu o auge entre os séculos 8 e 9 e entrou em declínio a partir do século 11. A sociedade feudal formou-se por meio da fusão de elementos romanos com elementos dos povos germânicos, então, Alemanha, Germânia, francos, ostrogodos, visigodos, burgúndios, vândalos, entre outros. O período feudal foi caracterizado pela ruralização da economia, com tendência à produção autossuficiente, pela descentralização política, com forte presença ideológica do cristianismo e pela construção de uma camada de camponeses presa à terra. Ou seja, os senhores da terra loteavam terras e aí a pessoa plantava para sobreviver e dava uma parte como aluguel, digamos assim, por estar utilizando aquela terra. Era uma sociedade basicamente do campo. Isso vai mudar quando começar
a era capitalista, as revoluções industriais, etc. Na sociedade feudal, baseava-se em estamentos, praticamente não havia possibilidade de mobilidade social, ou seja, nasceu como camponês, você vai morrer como camponês, você não vai mudar, não vai ser algo religioso, um líder político, pertencer ao exército, etc. Em tese, a sociedade feudal era tripartite. Havia os senhores da terra, nobreza, que loteavam suas terras, que protegiam os integrantes de outros estamentos, os camponeses, os servos que utilizavam a terra e tinham que pagar como uma espécie de aluguel, que produziam, e os membros do clero, que oravam pelo preparo e pela manutenção espiritual de todos. Nossa, o trabalho é mais difícil. Deixa eu ficar orando aqui, trabalho difícil. Nem cansado, tadinhos. Portanto, na sociedade feudal, o trabalho ele estava ligado aos servos, que além de atuar na produção, cuidavam da manutenção das estradas e pontes e, em pequenas vilas, exerciam atividades comerciais. O comércio não era uma atividade importante, pois era vinculado basicamente à produção de subsistência. Ou seja, as pessoas não trocavam entre si, porque cada um plantava para sobreviver. E é uma coisa estranha, porque é um empreguinho meio que assim forçado, esses que tinham que orar por todos. Se o cristianismo diz que a salvação é pessoal, como é que alguém vai orar por mim e me salvar? E se eu pecar? E se eu fizer besteira? O cara não está sabendo, ainda vai orar por mim e me salvar. Então, era só para o inglês ver, tinha um empreguinho de fachada. Esse clero, quem trabalhava mesmo eram os servos que realmente sofriam. Se você nascesse servo, você dificilmente ia virar um cara da nobreza, um cara do clero, que pudesse orar por todos. E aqui temos uma imagem, lápis de uma mulher e sua escrava, representando uma cena de despedida. Na Grécia Antiga, os escravos trabalhavam como serviços domésticos, agricultores, pedreiros e nos serviços de limpeza pública, até mesmo no policiamento, ou seja, serviços fundamentais para a vida humana. Como é que você vai imaginar a vida humana sem esses serviços domésticos, sem um pedreiro, sem um agricultor? Como é que você vai morar onde? Vai comer o quê? E quem vai fazer a sua própria segurança? São serviços fundamentais. E aí, virando a página, temos uma imagem aqui, toda bonitinha. E tem uma imagem de astrologia, Duque de Berry, século XV, Museu do Conde Chantilly. Ilumina o livro das horas, representando o trabalho de servos camponeses em um domínio feudal, ou seja, tinha o castelo lá, para os caras que ficavam orando, para os reis. E aí, os trabalhadores que trabalhassem lá, e era basicamente, mais ou menos assim, esse trabalho. Os membros da nobreza não exerciam atividades produtivas. Eles não trabalhavam, não, eles podiam trabalhar. Eles são nobres, mas são nobres, tem o sangue azul. Não são de vermelho igual de vocês, era diferente. Eles dependiam do trabalho dos camponeses e servos, dos camponeses servos, que por sua vez dependiam da proteção e terra dos nobres, ou seja, para evitar que outras tribos, outros povos viessem e pegassem as terras deles, tivessem que fugir com a mão na frente e atrás, dependia dessa proteção para eles poderem ter um lar para poder sobreviver, uma terra para poder plantar, e esses nobres protegiam eles para evitar que um outro povo, um outro império, outras pessoas viessem, matassem-os ou os obrigassem a fugir e ir para um lugar qualquer onde eles não teriam absolutamente nada. Então, eles dependiam de outros para proteger esse pouco que eles tinham. Em troca do uso da terra, os servos deviam ao senhor uma série de obrigações, como a talha, imposto em produção, e a corveia, trabalho por alguns dias da semana nas terras exclusivas do senhor. Ele tinha que pagar uma quantia e trabalhar nas terras do senhor como uma espécie de aluguel. Olha, você está usando minha terra, eu te dou proteção e você vai trabalhar aqui para mim. Embora a servidão fosse dominante, existiam alguns escravos e pessoas livres que deviam obrigações mais amenas aos senhores, vilões. E aí, sociedade capitalista. Na transição do sistema feudal para o capitalismo comercial europeu, novas camadas sociais foram se constituindo. A dos camponeses livres, a dos artesãos e a dos comerciantes, ou seja, começou a mudar. As pessoas começaram a sair do campo e começaram a ir para as cidades, trabalhar nas fábricas têxteis, aí começaram a surgir os artesãos, os comerciantes que vendiam diversos produtos para as pessoas que trabalhavam, tinham capital e podiam trocar por esses produtos,
E aí foi progressivamente tendo essa mudança desse sistema feudal, uma espécie de três possibilidades para a pessoa ser ou servo, ou senhor, ou nobre, ou dono de terra, e aí para um sistema mais capitalista, onde eles podiam trabalhar, podiam ainda ser camponês, podiam ser comerciantes, podiam ser artesão, fazer algum produto e trocar por capital de outra pessoa que tivesse, que no caso moeda, dinheiro. Na transição do sistema feudal para o capitalismo europeu, novas camadas foram se constituindo a dos camponeses livres, dos artesãos e a dos comerciantes. Gradativamente, o trabalho de subsistência passou a dar lugar a atividades mercantis que visavam o lucro, instituindo-se o trabalho assalariado, ou seja, agora o interesse não é mais você ter um alimento para sobreviver, você vai ter o capital, o dinheiro que você vai trocar, além de alimento para sobreviver, você pode trocar por um produto que um artesão faça, um vinho que um comerciante venda, uma cerveja, enfim, uma roupa, algo que algum comerciante está vendendo e você quer ter, e se você trabalha nesse local, você também vai ter o seu capital, o seu dinheirinho, que você vai ganhar e trocar, como é a sociedade hoje em dia, onde a gente trabalha, ganha um dinheiro, o salário, que é o capital, e a gente troca esse capital por um lanche, por uma roupa, por um calçado, por pagar conta de internet, por um celular, videogame, etc. E cada um desses locais que a gente gasta o nosso dinheiro, seja um lugar para comer, seja um local que vende o celular, seja uma loja, enfim, vai ter os seus funcionários que vão ganhar dinheiro e vão trocar por outras coisas, e assim a roda da economia gira e o dinheiro fica girando por todos os lados. Historicamente, o capitalismo se edificou no Ocidente europeu e, com ele, emergiu a propriedade privada como a conhecemos hoje, ou seja, não tinha propriedade, você usava a terra e aquela terra não era sua, você tinha que pagar impostos, tinha que prestar serviços para que fosse realmente o dono da terra. E hoje em dia não, você tem a sua casa, a sua propriedade, que você trocou muito capital por ela e ali é seu, você manda e desmanda, é sua propriedade. De forma geral, consideram-se 3 estágios econômicos do desenvolvimento do capitalismo. Capitalismo mercantil ou comercial, caracterizado pelo domínio da atividade comercial e pela implantação do trabalho assalariado, entre os séculos 11 e 18, mais ou menos. Mais ou menos, que não é bem, mudou o século de 1º de janeiro, não. É mais ou menos em meados dessas épocas, em meados do século XI e do século XVIII, que começou a mudar e ter essa transição. E aí vai mudar com a Revolução Industrial, o capitalismo industrial, porque as pessoas tinham capital, dinheiro, e aí trocava, vai chegar os equipamentos, maquinários, aí vem o capitalismo industrial, corresponde ao processo que resultou no domínio da atividade industrial, que emergiu com as grandes inovações tecnológicas dos séculos XVIII e XIX, quando as relações assalariadas de produção tornaram-se sólidas, com a primeira Revolução Industrial. Fábricas de roupas, as têxteis, começaram fábricas a vapor, trens, ferrovias, o uso maior do carvão, e aí é o capitalismo industrial com as indústrias, e vai durar até mais ou menos o século XIX. Capitalismo financeiro, instituído a partir do século XIX, caracterizou pelo controle intenso da economia pelos financiadores ou banqueiros. As casas bancárias começaram a participar dos empreendimentos industriais com a formação de grandes e poderosas empresas multinacionais e transnacionais, que geram a formação de monopólios e oligopólios e enfraquecem a livre concorrência, ou seja, os grandes donos do dinheiro que emprestam dinheiro para o empresário fazer sua fábrica, e esse empresário vai pagar 2, 3 vezes mais o dinheiro que tomou emprestado para esse banqueiro, que vai reemprestar o dinheiro, e assim vai ter sempre mais dinheiro, sempre várias fontes de renda que vai prestar dinheiro para um, para outro, e etc. E aí é o capitalismo financeiro, que perdura até hoje. Claro que com a tecnologia, o capitalismo financeiro se tornou digital, não só com as casas, com a Bolsa de São Paulo, a Bolsa de Nova York, as bolsas europeias, mas também criptomoeda hoje em dia, cartão de crédito, cartão de débito, você de repente recebe seu salário e usa o cartão de crédito e é pago automaticamente. Isso já é um capitalismo financeiro que já mudou porque é digital. Eu mesmo uso meu cartão de crédito, recebo mais ou menos no 5º dia útil e aí é pago dia 10. O Banco do Brasil oferece isso. Tem gente que coloca lá
o cartão de crédito para debitar automaticamente da conta. Ou então o próprio cartão de débito. Quem usa o cartão de débito tem lá o seu dinheiro na conta, vai falar débito, aí debita aquele valor da conta. Não precisa sacar, pagar, dar o troco e receber. É um capitalismo financeiro mais tecnológico que visa ajudar a gente a usar nosso dinheiro, a pagar nossas contas. Enfim, isso é uma maravilha. Hoje em dia você pode pagar todas as contas de maneira online. Você acessa no celular, no computador. Isso facilita bastante. Você não precisa ficar mexendo com dinheiro. E a livre concorrência é dificultada, porque quando você já tem uma série de empresas já instituídas, dominantes, onde as pessoas preferem comprar dela, é difícil você fazer uma nova empresa, porque até você crescer, se solidificar, ser capaz de produzir em larga escala para atender uma série de pessoas, demora-se anos, décadas, você tem que fazer sua marca ser reconhecida, ser respeitada, não é assim do dia para a noite. A gente viu com a Havan, que demorou anos, décadas para crescer o que cresceu, ainda continua crescendo, as lojas americanas, Magazine Luiza, foram crescendo progressivamente até chegar onde estão. E para alguém chegar no nível delas, vão ter que passar pelo que elas passaram. E hoje em dia no Brasil é difícil, porque os impostos são altos, a burocracia é tremenda, tem empresário que se alia ao governo para aumentar ainda mais os impostos, ainda mais a burocracia para quem está começando, e aí dificulta a livre concorrência, porque se tem mais empresas, tem uma concorrência maior, e as empresas vão buscar oferecer algo mais barato, de melhor qualidade, e quem ganha é o consumidor, exceto quando dificulta bastante para quem está começando a chegar nesse ponto. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Eu assisto as aulas pelo computador do meu Nenhuma irmão. dúvida, professor. Sim, você assiste as aulas pelo computador do seu irmão. E ele trabalha, tipo assim, não é dele, é do trabalho dele. Ele está trabalhando no período da tarde. Uhum. E ele trabalha agora. Tem como eu sair mais cedo agora? Pode sair. Sem novidade, pode sair. Pode sair. Não tem importância nenhuma. Beleza, tchau, tchau. Até mais. Beleza? Continuando, a produção fabril. O processo que levou o trabalhador a se desvincular dos meios de produção não foi repentino. Constituiu de 3 etapas principais. Na primeira etapa, o sistema de trabalho era o de cooperação simples, caracterizado pela reunião de artesãos, ainda consciente do processo técnico. Em segundo momento, instituiu-se a manufatura, no qual máquinas e ferramentas foram introduzidas, alterando o processo de trabalho, dividindo-os em tarefas específicas. A etapa final foi a indústria moderna, primeira a Revolução Industrial, depois teve a segunda, a terceira, estamos na quarta ou quinta, como alguns preferem chamar. Com a separação total entre trabalhador e os meios de produção, que é aí quando vem as fábricas, onde vem um trabalhador, entra na fábrica, faz o serviço e sai. Como até um filme do Charlie Chaplin, ele fica rodando parafuso o dia inteiro, quando ele sai vê uma moça de vestido, com bolinhas, aí ele quer rodar, pensando que está ainda trabalhando de tão habituado que ele ficou. A fabricação de mercadorias nas indústrias trouxe uma mudança significativa na visão do trabalho. A produção tornou-se independente da habilidade dos trabalhadores, submissa e dominada pelas máquinas, que passaram a ditar o ritmo de produção. Nessa fase se evidenciam o processo capitalista de exploração do trabalhador e os conflitos entre capitalistas, proprietários dos meios de produção, e operários, proprietários da força de trabalho, ou seja, antes da primeira Revolução Industrial, tinha o trabalho artesão, que era técnico, que tinha que ter uma técnica para fazer aquele produto, para fazer aquilo que ia ser vendido, uma imagem, uma roupa, uma escultura, um quadro. Tinha que ter competência, tinha que ter técnica, olha assim, assado, desse jeito, piriri, pororó, usa essa tinta, não usa essa tinta, tal linha, dá tantas voltas, isso aqui. Era toda uma técnica com o olho, com a competência, com os anos de experiência, que a pessoa chegava para fazer aquele produto com aquela qualidade. Com a Revolução Industrial isso mudou. O trabalhador vinha e fazia uma única coisa em específico. Ó, você vai rodar um parafuso. Ó, você vai pegar essa calota e colocar no carro. Você vai ficar limpando aqui o dia todo. Você vai ficar carimbando. Você vai pegar o produto e colocar no plástico, por exemplo. Cada um tinha a sua função. Não era aquela coisa, não, vou fazer assim, vou fazer daquele jeito, como um artesão. Vou colocar, por exemplo, mais linha, menos linha, essa ou aquela tinta, combinar essa ou outra tinta,
vamos modelar dessa forma, não. É assim, não tem que mudar nada, não tem que ser como você quer, como você acha que é o certo, porque você tem que produzir nesse padrãozinho para tudo ficar absolutamente igual. E aí o conflito de interesse é que isso é óbvio. O trabalhador vai querer ganhar mais e o empresário vai querer pagar menos. Karl Marx falava isso já, essa relação entre proprietários e trabalhadores, que um vai querer ganhar mais, isso é óbvio, e outro vai querer pagar menos para ter um lucro maior. Isso é devido ao fato da gente ser humano e querer sempre ter mais dinheiro. Isso não é novidade para ninguém. E enquanto o trabalhador trocava o seu tempo pelo trabalho na loja, o empresário trocava o dinheiro dele pelo trabalho dele, porque o empresário tinha os meios de produção, mas não tinha quem produzisse. Ele precisava dos trabalhadores, que cada trabalhador tinha o tempo e a disponibilidade para fazer aquele serviço, mas não tinha os meios. Porque como é que o trabalhador ia fazer um carro, ia fazer um relógio, ia fazer um tênis, uma camisa, por causa da fábrica de têxtil, etc. Não tinha como, porque não tinha maquinário, equipamento para fazer aquilo. Ele dependia de ir para a fábrica e lá ele faria o carro, os relógios, enfim, qualquer outra coisa que ele fosse produzir. Já o empresário tinha os meios, mas não tinha quem fizesse. Então havia essa troca. Ó, você vem, trabalha, eu te dou dinheiro. Eu vou te dar o meu tempo, o meu trabalho, e você me dá o seu dinheiro. E aí você pegava o dinheiro, trabalhador pegava o dinheiro dele, guardava, poupava, consumia, fazia o que bem entendesse. E aqui um textinho: nas fábricas, os trabalhadores se submetiam às máquinas, aos donos capitalistas, donos dos meios de produção. Aqui na foto, interior de uma fábrica no Mississippi, Estados Unidos, 1991. Interior de uma fábrica, mas a imagem que está aqui é essa daqui. Isso aqui, para mim, não é interior de uma fábrica, isso aqui é astrologia, é mapa astral. Aqui, uma fábrica desse jeito, alguém consumiu muito cogumelo para fazer, né? Que é isso? O que a pessoa fez? Isso aqui não é o interior de uma fábrica. Isso aqui é astrologia. Pô, custava pegar o filme do Charlie Chaplin lá. Enfim, interior de fábrica, os filmes do Charlie Chaplin mostram muito bem. Aqui, para mim, isso aqui é um mapa. Acho que houve um erro de impressão. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Temos 10 minutos. Aqui, interior de uma fábrica. Aí, ó, Charlie Chaplin. Olha o bigodão do cara. Monstro sagrado. Ó, cada um fazia uma única coisa. Eu vou botar a foto aqui. Eles estão basicamente apertando o parafuso. É claro, isso aqui é um filme, não é real. Mas é um filme fantástico que tá para a história. Vamos bater uma fotinha aqui? Vamos bater uma fotinha. Olha que bonitinho. Vamos ver lá se funciona. Aí, garoto. Aí, ó. Tô colocando a foto no grupo de vocês e com o textinho. Taylorismo e Fordismo. Pra gente trabalhar e encerrar a aula de hoje. A última foto. Boa. Aí tem o textinho, Fordismo e Taylorismo. E depois ainda vai ter o Toyotismo, se dá tempo eu comento hoje. Como vimos no capítulo 3, no início do século XX, Henry Ford desenvolveu uma organização de trabalho com o objetivo de aumentar a produção e a venda de automóveis nas fábricas Ford Motor Company, tornando os produtos de consumo popular, ou seja, ele barateou o custo de produção e aí deixava barato para quem pudesse comprar e as pessoas puderam comprar. Com base nesse modelo, que ficaria conhecido como Fordismo, os produtos passavam a ser padronizados e fabricados em larga escala em linhas de montagem, com redução nos custos de produção, como a gente vê aqui na fotinha. Nas linhas de montagem, a função do operário se resumia à realização de atividades repetitivas e simplificadas. A fim de fortalecer a economia, os salários foram elevados para que o trabalhador pudesse se inserir no mercado de consumo, ou seja, o trabalhador vai ganhar mais para poder comprar mais coisas de diversas fábricas e a economia poder ser movimentada. A fim de fortalecer, porém, isso não valia para todos, apenas para os que se adaptassem ao novo padrão produtivo, os assíduos, os abstêmios e os que não se envolvessem politicamente com organizações sindicais. Também se iniciou no século XX o engenheiro estadunidense Frederick Taylor,
desenvolveu um método científico de organização do trabalho a fim de reduzir o tempo gasto pelos trabalhadores na execução de tarefas. Esse método deu origem ao Taylorismo, que estabeleceu uma subdivisão das funções, tanto na produção quanto na administração, cujo objetivo era a especialização quase completa do trabalhador em determinada função, ou seja, Frederick Taylor pensava que cada um tinha que ficar focado apenas em uma coisa, estudar, se dedicar para focar naquilo, ou administrativo, ou na questão de rodas, ou na questão de volante, ou na questão hidráulica, enfim, você vai focar apenas nessa questão. E aí, esta cena de tempos modernos, a imagem, a fotinha, a primeira, 1936, mostra o uso da esteira rolante, máquina que mantém os operários em um ritmo constante de trabalho. O toyotismo vem depois. Aqui o toyotismo vai vir depois vai vir a flexibilização do regime de trabalho. O toyotismo criou um novo método mais barato para se produzir carros, que a Toyota quase faliu a Ford, que é americana, em pleno Estados Unidos da América. Um modelo que deixou ainda mais barato os carros, mesmo com a questão do transporte de um local até outro. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma dúvida, professor. Beleza. Tenho. 5 minutinhos. Dá para eu tirar esse texto e deixar a flexibilização do regime de trabalho para a próxima aula. Aqui. O último texto, flexibilização da organização produtiva. Da década de 50 até o início do século XXI, ocorreram transformações nas áreas de produção e organização do trabalho, em especial no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha. Essas formas de organização do trabalho, conhecidas como pós-fordistas, pós-Henry Ford, caracterizaram-se pela flexibilização da organização produtiva. A especialização flexível ou reestruturação produtiva é fundamentada no atendimento a demandas de públicos específicos dos consumidores. A primeira experiência de reestruturação produtiva ocorreu no Japão após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50. O denominado toyotismo foi implementado na Toyota Motor Company. Com o emprego desse sistema, buscou-se a diversificação da produção, executada de forma mais rápida e de qualidade superior. Esse modelo destacou-se por incorporar os conhecimentos práticos dos trabalhadores ao processo de produção e introduzir a divisão do trabalho entre a empresa principal e as empresas terceirizadas ou subcontratadas para que o fornecimento de matérias-primas e peças específicas, intensificando os processos de terceirização e subcontratação de serviços, muito difundido hoje em dia. Outras inovações introduzidas pelo toyotismo foram o controle de estoques, a automação, controle de produção baseando em indicadores do material necessário, a flexibilização da mão de obra, o trabalho em equipe, o controle do estresse entre funcionários, a introdução de prêmios para os setores mais produtivos da linha de montagem, adicionais de trabalho. Ou seja, ele dividiu o trabalho em equipes, ia para uma ilha, uma equipe, cada um fazia sua parte, ia para uma outra ilha e terminava a produção, além de pensar na matéria-prima, numa outra empresa que fosse terminar o carro, que era a terceirizada ou subcontratada, ou seja, eu vou começar aqui no Japão e vocês terminam aí nos Estados Unidos da América, mesmo com o custo do transporte, vai valer a pena, mesmo com a subcontratação dessa empresa em outro país, vai ficar barato porque vai haver uma padronização. Se preocupavam também com o trabalhador para que ele não ficasse estressado, ficasse calmo, e aí ele pudesse trabalhar mais, pagavam-se prêmios para quem se destacasse, porque assim você motivava, dava um pequeno valor para uma única pessoa, e você tinha todos motivados, trabalhando e produzindo muito mais, você ganharia mais dinheiro porque todos trabalhando mais, você pegaria uma pequena parte e daria para essa pessoa que se destacasse, o trabalhador do mês, você adicionava no salário dele, olha, você foi beneficiado pelo trabalho, hein? Parabéns, continue assim, funcionário do mês. E a gente vê isso até hoje em dia. Funcionário do mês, a faixinha lá destacada, ou pelo status, ou dinheiro, aí a pessoa já como é que fala, se esforça qualquer área, pode ser um comércio, pode ser um mercado, pode ser uma fábrica, a pessoa, quero ser funcionário do mês, deixa eu atender rápido, deixa eu atender de maneira simpática,
deixa eu produzir mais, diminuir meu tempo de almoço. E aí, todo mundo vai fazer isso. Todo mundo fazendo isso, como consequência, vamos ter atendentes mais simpáticos, mais rápidos, atendendo as nossas demandas. Aí, as pessoas vão voltar naquele comércio, ou então a loja, a fábrica vai produzir muito mais. E aí, vai produzindo muito mais, vai poder vender a um preço menor, vai ganhar mais dinheiro. E uma única pessoa ganha uma fotinha ou ganha um dinheiro em virtude do trabalho de todos, buscando essa glória, esse prêmio de destaque funcionário do mês. 1 minuto e 16, alguma dúvida por enquanto? Não? Nenhuma, Nenhuma. professor. Eu Nenhuma. agradeço a participação de vocês, peço que quem ainda não fez a atividade faça lá no Classroom, por gentileza, ou me mandem, como preferirem. Eu estou e sempre estarei à disposição, beleza? Falou, tchau, tchau, abraços. Falou.